E o Ibovespa, hein, renovou o recorde nesta sexta-feira e encerrou o dia com uma alta de 1,86% aos 178.858 pontos. O dólar fechou com uma leve alta de 0,5%, 0,5%, portanto, foi indo a R$ 5,28. E quem fala com a gente agora sobre esses números do mercado financeiro é o analista de investimentos e sócio da Duna Consultoria, Renoir Vieira. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Como é que a gente olha para esse Ibovespa renovando o recorde atrás de recorde? Hoje, em algum momento do dia, chegou a 180 mil, apesar de ter fechado nos 178, que também já é muito. O que é que justifica isso? Cenário doméstico, cenário externo? Qual a análise? Bom, ao longo da semana nós tivemos aí um impacto do Trump com a questão da Groenlândia. Isso trouxe aí para os investidores estrangeiros uma incerteza no mercado americano. E também nós rapidamente tivemos a reversão desse cenário quando o Trump voltou atrás, disse que não aplicaria tarifas e que não usaria a opção militar contra a Groenlândia. Isso diminuiu o prêmio de risco, mas aumentou a percepção dos investidores de que precisam diversificar seus investimentos para fora dos Estados Unidos. É um movimento que já vem ocorrendo desde que o Trump assumiu a presidência e principalmente depois de abril do ano passado, em que ele introduziu aquelas tarifas compensatórias contra o mundo todo. E no Brasil também tivemos aí um evento importante político, que foi o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que cancelou a visita dele ao Bolsonaro. Isso deu para o mercado uma percepção de que talvez o Tarcísio ainda esteja na briga aí pela presidência da República, o que também é bem visto pelo mercado. E, por fim, acredito que tenha uma percepção cada vez maior no mercado de que, nesse ano, provavelmente aí, ao longo dos próximos meses, o Banco Central vai cortar juros no Brasil, o que também contribui bastante aí para uma percepção melhor para os ativos de risco, como ações e também para a valorização aí, de outros ativos, inclusive a curva de juros no Brasil. Mas essa curva de juros vai demorar a ter efeito, né? Porque, vamos lá, mesmo que corte meio ponto, que é o que muita gente espera na reunião de março, esse meio ponto vai ter reflexo lá no final do ano, né? Porque tem exatamente essa curva toda a ser cumprida, né? E aí os reflexos vão lá na frente. Que outros fatores além podem explicar essa situação? O senhor falou na questão Tarcísio de Freitas. Tarcísio já disse hoje, né, que o candidato dele é desde ontem, inclusive, e vem reafirmando há muito tempo, né? Ele não tem se colocado o nome dele, né, à disposição para concorrer ao Palácio do Planalto, ainda mais após as declarações de Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, de que Flávio é o candidato que representará Bolsonaro nas urnas. Mesmo depois disso, a Bolsa não caiu. É o cenário externo só que justifica isso, porque o quadro brasileiro tem algum outro fator que possa explicar economicamente essa situação, já que Selic está a 15 e a melhor previsão é de chegar no final do ano a 13? Olha, o que você citou, particularmente a questão do cenário externo, eu acredito que seja o maior fator a ser considerado. Nessa semana, por exemplo, o JP Morgan, um banco bem importante no mercado, soltou um relatório citando 4 pontos do porquê ele estava otimista com o Brasil. O principal contribuidor para a alta dos ativos brasileiros tem sido o investidor estrangeiro, sem dúvida alguma, mais do que qualquer outro fator interno. O investidor estrangeiro tem apostado muito no Brasil e tem trazido um fluxo muito grande de recursos para o Brasil. E vale destacar que, geralmente, janeiro, fevereiro, são meses importantes de alocação no mercado financeiro, especialmente por investidores institucionais estrangeiros. E isso explica um pouco do fluxo para mercados emergentes.
Vale lembrar também que tem aí uma certa moda aí com a América Latina, em função aí de uma certa virada para a direita na América Latina, como a eleição, por exemplo, no Chile, o Maduro tendo caído. Então, isso tudo também traz aí uma certa confiança regional que tem beneficiado o Brasil. E lembrando também que as empresas que têm subido no Brasil são as blue chips, as grandes empresas brasileiras, que tendem a ir bem em qualquer cenário de juros, até porque muitas delas são grandes exportadores e têm uma exposição muito maior ao mercado internacional do que ao mercado doméstico. Agora, Renan, apesar desse cenário aqui do Brasil, em termos de Ibovespa principalmente, muito se fala sobre a busca por ativos de segurança, como é o caso do ouro, que sempre está mantendo também esses recordes nos últimos tempos, justamente por essa busca. O ouro, a prata, mas principalmente a onça. Queria te ouvir a respeito, porque ontem eu vi alguns especialistas aqui comentando que a onça chegou a $4.300 e pode chegar até $7.000. Eu não sei se é muito estratosférico esse número, mas então queria ouvir a sua opinião em como é que você está analisando essa possibilidade de altas também renovadas com relação ao ouro. Bom, essa questão do ouro é um pouco do que está acontecendo com a fuga de capitais dos Estados Unidos, uma coisa que é nova, relativamente nova no mercado global, em que os investidores e principalmente bancos centrais estão saindo da moeda americana e buscando refúgio em outras moedas e em outros ativos. E o ouro é o principal ativo que dá para ter como reserva pelos bancos centrais e assim por diante. Então, o que, na minha opinião, tem acontecido é que os Estados Unidos se firmando como um parceiro não muito confiável tem, na verdade, feito com que os países que detêm reservas internacionais em dólar busquem outras maneiras de guardar essas reservas. E a principal maneira para um banco central hoje na verdade, o ouro. E é por isso que os bancos centrais, nas pesquisas recentes feitas com banqueiros centrais, a maioria deles mostra interesse em comprar reservas em ouro ou em outras moedas que não o dólar. A bola da vez outras vezes. A gente já teve esse olhar dos investidores estrangeiros para o Brasil outras vezes. E, eventualmente, em função do que fizeram governos passados, alguns, inclusive, comandados pelo mesmo time que está aí, pelo presidente Lula, e por outros também, teve também um movimento de volta. Esse movimento é um movimento que oscila. Nesse momento está pró-Brasil e outros países. Os investidores estão olhando. Qual é o risco dos Estados Unidos, então, do Trump pegar e voltar ao eixo, e aí todo mundo debandar, e aí ficar todo mundo literalmente agarrado, eu vou dizer no pincel aqui, que é uma figura que todo mundo entende. Corremos esse risco, porque já houve outras vezes esse movimento, Existe um movimento pendular que no mercado financeiro nós chamamos de giro, de rotação da carteira, e de tempos em tempos as carteiras são direcionadas para um país, para outro, para uma moeda, para outra, para um tema, para outro, e existe sim esse risco de o Trump voltar a estar na moda. Também temos aí as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que sempre são muito importantes e que muitos investidores querem participar, especialmente dessa tese de inteligência artificial. Mas, na minha opinião, nós vamos ver ainda um ciclo continuado de diversificação para fora dos Estados Unidos, pelo menos até o final do governo Trump, e muito provavelmente o Brasil vai se beneficiar um pouco disso. Eu acredito que muito mais no primeiro semestre do que no segundo, porque no segundo, como vocês também citaram aí, a interferência da política
acaba trazendo um peso aí maior para os ativos brasileiros, mas pelo menos por enquanto, no primeiro semestre, inclusive com a queda de juros, o mercado deve continuar animado. E também vale lembrar que daqui a pouco vão começar a ser divulgados os resultados das empresas brasileiras, e esses resultados, na minha opinião, devem ser bons, o que também o mercado deve estar agora precificando, antecipando. Você sabe, o mercado antecipa, o mercado tenta antecipar o que vai acontecer no futuro. Então, acredito que um pouco desse ânimo com os ativos brasileiros tem a ver também com os resultados que devem ser bons. Agora, eu queria puxar um pouco para esse escândalo do Banco Master, em termos mais gerais aqui do Brasil, para o investidor que olha para os bancos, né, privados, que investem muito nesse sentido também, com relação ao risco que esse caso do Master traz. Muito se fala que não é considerado um risco sistêmico até aqui. Queria também ouvir como você tem acompanhado esse desdobramento do caso, cada vez mais escandaloso, visto o Yubank e demais questões também ligadas até ao próprio BRB, porque se não é um risco sistêmico, um risco moral é com certeza reconhecido, Renoir. E como é que isso pode refletir em termos de segurança, seja ela jurídica, econômico-financeira, para esse tipo também de ação e esse tipo de ambiente dentro do nosso mercado financeiro? Bom, excelente. Eu acredito que o mercado financeiro brasileiro é bastante seguro. Os bancos brasileiros são dos mais seguros do mundo. Isso tem questões históricas envolvidas. O Banco Central, apesar de, na minha opinião, ter errado muito no caso Master, de deixar essa situação chegar no limite que chegou, no fim, o regulador acompanha de perto aí o mercado na minha opinião, o que nós estamos vendo agora é uma repercussão do caso Master em outras instituições ligadas ao Banco Master, mas não em relação a outras instituições. O sistema financeiro nacional, ele tem trilhões de reais em investimentos, em reservas, e esses trilhões de reais são muito maiores do que o caso do Master, que no grupo todo deve ser uns 60 bilhões de reais no máximo, que é muito dinheiro, não me entendam mal, é muito dinheiro, mas é muito pouco diante do tamanho do sistema financeiro nacional. Então, as pessoas podem ficar despreocupadas que isso não afetou de maneira sistêmica outras instituições, e é uma coisa muito limitada, principalmente em perdas que são ruins, é claro, para pessoas físicas, para fundos, talvez para fundos para institutos de previdência complementar e coisas do tipo, mas não para outros bancos e, inclusive, mesmo para outras fintechs e outros bancos digitais, não há risco iminente e as pessoas podem ficar despreocupadas. O sistema financeiro é bastante sólido no Brasil. Não me lembro quem do Itaú, mas alguém do Itaú hoje deu uma daquelas declarações e disse, olha, a gente nem foi olhar Banco Master porque estava uma situação nebulosa ali. E outros, né, no off com a imprensa também têm repetido isso. Quer dizer, o Banco Master não causa um maior problema na solidez nesse momento do sistema financeiro brasileiro, porque os grandes realmente não negociaram com o Master. Se houve algum ou outro negócio, mas não é algo que vai abalar. O que explica nesse momento, e aí só voltando à questão dos Estados Unidos, que eu estou curioso em relação a isso, vai que o Trump muda essa política. Eu estava olhando aqui, Nasdaq subiu mais de 2 hoje, desculpe, SP500, Standard & Poor's, subiu 2,26, Nasdaq subiu também hoje. Os Estados Unidos não estão sofrendo com essa saída, né? Estão olhando outros mercados, mas lá dentro continuam subindo as bolsas deles também. Pois é, porque, na verdade, a saída de recursos dos Estados Unidos não tem sido uma saída de recursos da Bolsa. Normalmente, nós tendemos a olhar
bolsa como se fosse o mercado como um todo, e como se os índices representassem o mercado como um todo. Mas se você olhar a curva de juros nos Estados Unidos, especialmente a ponta longa da curva de juros nos Estados Unidos, ela está particularmente alta em termos históricos. Isso mostra que, na verdade, nós temos aí uma saída de recursos da renda fixa nos Estados Unidos, o que reforça a tese que eu estava propondo aqui, que, na verdade, o que nós temos visto é uma saída principalmente de investidores institucionais grandes e de bancos centrais dos Estados Unidos, indo para títulos e para outras reservas. Existe também, é claro, uma migração aí de alguns investidores de renda variável nos Estados Unidos para renda variável em outras partes do mundo. Isso, no nosso caso aqui, nos beneficia muito, porque o mercado brasileiro ele tem pouquíssima liquidez em termos globais, então qualquer sopro de liquidez, de gente querendo entrar e investir aqui, faz com que a bolsa suba bastante, mas o principal movimento é de saída de títulos de renda fixa nos Estados Unidos e do dólar para outras reservas, inclusive principalmente para o ouro, e por isso que o ouro tem subido tanto. E é claro, tem também uma rotação para renda variável, mas ela ainda é pequena. Renoir Vieira, muito obrigada pela participação. Ótima noite, bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado a vocês, é um prazer.